Bom dia, meus alunos, tudo bem? Então, nós vamos dar início ao nosso objetivo, né? Que é passar aí pelos sistemas digestório, respiratório, né? Se eu não me engano, e tem um outro sistema aí. Então, eu vou começar pelo digestório, tá? E aí nós vamos tendo pequenas aulas. Eu acredito que sejam necessárias umas 4 ou 5 aulas para a gente dar conta de todo o sistema digestório, né? É importante vocês saberem que a forma como eu trabalho normalmente as aulas, ela é uma forma um pouco diferente da que as pessoas estão acostumadas. Então, assim, nesse sentido, não vai ter nenhum tipo de material pronto, né? Eu digo assim, nenhum slide, nenhum texto. Eu aconselho o livro chamado Berni e Levy, que é Fisiologia Geral, tá? Para estudar digestório, é um dos livros mais completos, mas pode ter o Guyton também, que é um livro de fisiologia importante. Outra coisa que é importante, no meu caso, é que é necessário ter um caderno, né? É importante que você tenha um caderno onde você possa estar fazendo anotações dos pontos chaves que eu vou falar. E a última coisa, os detalhes você precisa aprender estudando no livro. Então, assim, o que é uma aula, qual é o papel do professor? Isso é um conceito meu, tá? Ele vai dar os conceitos chaves, vai mostrar os caminhos, vai criar as ferramentas que possibilitam você a estudar. Porque quem estuda é a pessoa. A pessoa tem que estudar. Não há professor, por melhor que seja, que coloque uma coisa na cabeça de alguém que não quer aprender. Então, aprender exige essa disposição para o estudo. E quando a gente vai estudar, a gente precisa ler livro, anotar, fazer resumos, fazer sinopses, que é para ter várias ferramentas de fixação. Porque normalmente uma só ouvir, ou só escrever, ou só ler, ela não consolida o conhecimento. Então, quanto mais ferramentas você tiver, se você puder ouvir, depois puder ler, você puder escrever, você puder desenhar, melhor, tá? E última coisa bem importante, cada professor ele tem um modo de trabalhar. E cada professor ele procura dar um foco na sua matéria que muitas vezes não é o mesmo foco que o outro professor vai dar. Isso é normal. Então, eu quero dizer isso porque talvez o que eu vou falar aqui não seja exatamente o que vai cair na prova, né, do professor que ministra a disciplina para vocês. E aí vai falar, a professora falou, mas não adiantou de nada. Então, assim, é importante conhecer o professor da matéria, o estilo dele, o que ele gosta, para que quando você puder estudar, você está se concentrando naquele ponto que ele procura, que ele enfatiza mais. E o professor sempre dá pistas disso, tá? É bem importante isso para que não haja a compreensão de que o que eu vou falar aqui vai ajudar vocês a tirarem 10 na prova, ou que se vocês aprenderam aqui não vai servir porque não tirou 10 na prova. Não é esse o objetivo. O objetivo é aprender. Aprender é um processo. Dedicação, erro, acerto, leitura, releitura. A prova é uma parte do processo. Não é o processo. O processo é tudo que você faz para aprender. E se você fez tudo que você podia para aprender, eu tenho certeza que você aprendeu. Muitas vezes a gente nem vai bem na prova, mas aprendeu. Então isso é bem importante aqui, tá? Então eu vou tentar fazer uma aula hoje que eu chamo de uma aula introdutória. E normalmente as minhas aulas são assim. Elas têm uma introdução, eu uso palavras-chave e a partir dela eu vou desenvolvendo os conceitos, tá? Então é isso que nós faremos hoje, tá? Então vamos lá. Quero fazer um outro combinado antes de eu começar. Para cada aula, vocês têm que dar uma cesta básica. Não sei para quem vocês vão dar, não sei como vocês vão fazer. Isso aí vai ter que ser um acordo entre nós, tá? Então, dou uma aula, uma cesta básica para uma família que está precisando, para alguém que está precisando.
Vocês vão lá, se virem, comprem a cesta, doem para alguém. Então, nós vamos fazer uma troca de benefícios. Eu dedico o meu tempo e vocês fazem uma boa ação. Estamos combinados? Então, vamos lá. Então, o sistema digestório. A primeira coisa que nós precisamos saber é que existe uma organização que está, digamos assim, montada para uma determinada função, tá? Isso vale para qualquer sistema, vale para digestório, tá? Então, nós temos no nosso sistema digestório, nós vamos trabalhar o humano, né? Porque nós estamos falando em fisiologia humana. O nosso sistema digestório, ele é um tubo, né? Que tem um sentido que a gente chama de aboral, do deslocamento do alimento, porque normalmente o alimento se desloca da cavidade oral ou da boca, né, até a saída, até o ânus. Então, se você acompanhar esse trajeto de um modo bem básico, você vai dizer que o alimento segue um sentido aboral, boca-ânus. E vai passar por diferentes tubos, porque são estruturas cilíndricas que se diferenciam umas das outras por camadas de tecidos, pelo tamanho, pelo aspecto anatômico, pela posição, mas que basicamente são tubos, onde em cada segmento esse alimento ele vai passar por um determinado tipo de processo, por um determinado tipo de transformação. Para que, na maioria das vezes, quando chegar ao intestino delgado, que é um dos segmentos importantes do sistema digestório, esse alimento esteja preparado para passar para o interior do nosso organismo, num processo que a gente chama de absorção, tá? Então, no nosso sistema digestório, nós temos a cavidade oral. Na cavidade oral, que é o primeiro segmento que o alimento entra em contato, nós temos os dentes e a língua. E isso é importante para promover uma quebra que nós chamamos de quebra mecânica, tá? Relembrando que, em termos bioquímicos, na maioria das vezes, os alimentos estão organizados em macromoléculas, quer dizer, moléculas grandes, moléculas maiores, ou na bioquímica nós chamamos de polímeros, né? Aquelas moléculas que se formam pela reunião de várias unidades menores. Um dos desafios principais do sistema digestório é fragmentar essas macromoléculas para que elas fiquem em tamanhos menores. Na bioquímica, nós chamamos isso de monômeros. E por que isso é importante? Porque somente na forma de monômeros essas moléculas atravessarão a parede do trato digestório e poderão ser absorvidas, cair na corrente sanguínea e a partir da corrente sanguínea poderem ser usadas pelas nossas células, tá? Então, existe quebra de estruturas maiores durante a passagem do alimento nos diversos segmentos do sistema digestório. Então, a passagem inicia na cavidade oral. Aqui eu tenho uma quebra que eu chamo de quebra mecânica inicial. Mecânica porque não é enzimas que estão fazendo isso. É força mecânica. A mastigação, por exemplo, e o auxílio dos dentes. O movimento da língua, né, que vai ajudar a deslocar e expor esse alimento a diferentes faces dentárias, isso é importante. E aqui eu vou ter a liberação de uma secreção de uma glândula anexa ao sistema, que é as glândulas salivares, que vão ter uma enzima, que é a alfa-amilase salivar, que vai poder iniciar, então, a digestão. Aí a digestão enzimática, né, que é a quebra química dos polímeros de carboidrato, principalmente, né, os carboidratos como o glicogênio, né, como o amido. Nós vamos falar de tudo isso em detalhes. Então, na cavidade oral, o alimento penetra, passa rapidamente por um segmento mais curto que é a faringe, lembrando que esse segmento ele é comum ao sistema digestório e ao respiratório, e é por isso que, enquanto o alimento está passando da cavidade oral para a faringe, nós temos uma parada breve da respiração. Rapidamente o alimento segue para o próximo segmento, que é um tubo, né, mais longo, que orienta, né, ou que direciona o alimento, que é o esôfago. No esôfago, ele é apenas um tubo de passagem, não existe ali nenhum processo secretório importante, né? E ele direciona o alimento, então, para um segmento abaixo dele, que é o estômago. No estômago, vai ocorrer um processo importante de secreção do suco gástrico. O suco gástrico é uma secreção produzida pela própria parede do estômago, pela própria mucosa do estômago.
do estômago, o alimento penetra no intestino, que é um dos segmentos mais longos do sistema digestório. Nós temos então o intestino delgado, que é considerado um segmento importantíssimo no processo digestório como um todo, porque sozinho é capaz de fazer as funções básicas do sistema digestório. Então, o intestino delgado, ele consegue fazer funções essenciais do sistema digestório. Depois nós temos, no intestino delgado, ocorre 90% da absorção, tá? De nutrientes, de água, de minerais, enfim, do que é necessário ocorre a absorção, que é aquela passagem da luz do segmento para o sangue. Depois nós temos o intestino grosso, onde vai ocorrer alguma absorção de alguns eletrólitos e alguma quantidade de água, e vamos ter a formação das fezes ali. E nós vamos ter, então, o encaminhamento do que não foi absorvido em forma de fezes para o reto, e isso, então, será eliminado, né, durante a defecação lá pelo ânus, tá? Então, todo o alimento que percorre o sistema digestório, ele passa por esses segmentos. Cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso, reto, ânus. Quando o alimento passa por esses diferentes segmentos, ele vai recebendo diferentes tipos de secreções que são adicionadas a esse alimento. Essas secreções vão ser importantes, porque nelas nós teremos elementos, principalmente as enzimas, que vão propiciar a digestão, e a digestão que a gente chama de bioquímica mesmo. A digestão significa a quebra enzimática, né, das ligações químicas entre as moléculas. Então, quando eu falei lá das macromoléculas, no processo de digestão eu terei uma quebra dessas macromoléculas em unidades menores, que são os monômeros. Quem faz isso no sistema digestório são as enzimas. Frequentemente, as enzimas estão nas secreções que são liberadas nos diferentes segmentos, tá? Essas secreções são oriundas de glândulas próprias, ou seja, podem ser produzidas por glândulas que estão na própria parede do órgão, né? Ou por glândulas anexas, tá? As glândulas anexas que nós temos são as glândulas salivares, os 3 pares maiores, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, que desembocam a secreção salivar na cavidade oral. Então, já na cavidade oral, eu tenho uma primeira secreção que é adicionada ao alimento de uma glândula anexa, porque ela desemboca na luz do trato, no caso na cavidade oral, que é a secreção salivar, tá? A secreção salivar, nós vamos aprender a organização da glândula salivar, a sua composição, mas basicamente ela é importante para a digestão inicial dos carboidratos, tá? Por causa da alfa-amilase salivar. Quando o alimento passar faringe e esôfago, normalmente ele não recebe nenhum tipo de secreção adicional e ele vai receber uma importante secreção no estômago. No estômago, ele vai receber o suco gástrico, e isso é uma secreção própria, porque é na mucosa do estômago que o suco gástrico é produzido. Então, uma secreção própria, a própria mucosa produz e joga na luz do órgão. O suco gástrico, que nós vamos aprender também, o que existe, como que se constitui, como é regulado, como age, é basicamente uma solução bem ácida, que é importante para a digestão das proteínas, tá? Do estômago, o alimento então segue ao intestino, e aqui eu vou ter a adição de 2 secreções importantes, que são de glândulas anexas, tá? Nós vamos ter o suco pancreático, que é produzido no pâncreas exócrino e desemboca no duodeno, primeiro segmento abaixo do estômago, e nós vamos ter a bile, tá? Que é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e também é liberada normalmente junto com o suco pancreático num ducto que se une e desemboca no duodeno. Então, no duodeno, o primeiro segmento do intestino delgado, ele vai receber 2 secreções que normalmente vêm simultâneas, o suco pancreático e a bile. O suco pancreático, ele tem enzimas que digerem carboidratos, lipídios e proteínas, falaremos dele. E a bile é importante para um processo chamado solubilização ou emulsificação das gorduras dos lipídios, que vai ser um processo fundamental para a digestão de lipídios, tá? Então, em termos de organização anatômica básica, esse é o trajeto do alimento
e as secreções que ele recebe. Qual é a função? Qual é o objetivo de passar por diferentes segmentos e receber diferentes secreções? Cumprir as funções básicas do sistema digestório. Quais são as funções básicas do sistema digestório? Primeira coisa, movimento. Então, o alimento ele tem que se deslocar da cavidade oral para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, do intestino delgado para o grosso, para o reto, para o ânus. Esse deslocamento exige uma atividade do sistema digestório. Então, a primeira função nele, deslocar o alimento. No sistema digestório, nós vamos ver que existem dois tipos de movimento que fazem isso, né? Que nós chamamos de motilidade do trato. Então, o sistema digestório, principalmente do esôfago para baixo, tá? Ele tem uma organização de camadas musculares que são muito similares, tá? Entre o esôfago, principalmente do meio do esôfago até o reto. Tem uma organização de camadas de tecido muscular que são muito homogêneas, digamos assim, ao longo do trato. Essas camadas de tecido muscular é músculo liso e faz contração e relaxamento. E essa contração e relaxamento desse músculo liso, ele permite o deslocamento do alimento ao longo dos diferentes segmentos, que é a primeira tarefa. Na cavidade oral, também há movimento do alimento, mas ali eu conto com um conjunto diferente de musculatura, porque os músculos que permitem a mastigação e os movimentos da língua também na cavidade oral é musculatura esquelética, controle voluntário, tá? Porque normalmente o controle da mastigação e o processo de movimento da língua podem ser regulados pelo processo consciente, tá? Que é o córtex motor superior. Depois nós falaremos um pouco disso, que eu pretendo falar de cada etapa. Mas, quando o alimento penetra o esôfago, dali para baixo, todo o controle vai depender basicamente de contrações e relaxamentos da musculatura lisa, que vai contrair, relaxar e vai mover esse alimento. Esse deslocamento do esôfago para baixo nós chamamos de motilidade, e nós falaremos dela, como é que funciona e o que acontece. Então, primeira tarefa, mover o alimento. Por que é que eu tenho que mover o alimento? Porque no nosso caso, ao mover o alimento de um segmento para o outro, eu permito a esse alimento sofrer em cada segmento um processo, uma etapa gradual, e receber lá secreções. Então, segunda função básica, secretar substâncias. As secreções que desembocam no trato, seja elas das glândulas anexas, seja elas das glândulas próprias, são uma mistura normalmente de água, de proteínas e de vários íons. Normalmente tem um pH característico e servem para determinadas funções. Os principais elementos das secreções são as enzimas, as proteínas com atividade enzimática, porque essas secreções que contêm enzimas, elas permitem a terceira tarefa e fundamental do digestório, que é fazer digestão. Nesse caso, eu digo que a digestão é uma quebra enzimática, porque é um processo bioquímico no qual as enzimas presentes nas secreções vão ser misturadas ao alimento e vão permitir a quebra bioquímica dos polímeros em unidades menores que nós chamamos de monômeros. Quando eu conseguir fazer todo esse processo, eu vou fazer a próxima etapa, que é a absorção. Eu vou pegar aqueles monômeros, aquelas unidades menores, e vou permitir que isso seja absorvido para o sangue, tá? E essa absorção, então, vai disponibilizar esses nutrientes para a corrente sanguínea para que as células possam usar. Aquilo que não foi absorvido será excretado. Será excretado porque será eliminado do nosso corpo via fezes, pelo reto e pelo ânus, num processo que a gente chama de defecação. Então, o alimento, quando penetra pelo sistema digestório, ele é deslocado no sistema digestório, ele recebe diferentes secreções de glândulas próprias ou glândulas anexas. Essas secreções normalmente contêm enzimas digestivas que permitem a quebra bioquímica das ligações, para que eu transforme macromoléculas, polímeros maiores em unidades menores, os monômeros, para que isso esteja na maneira mais apropriada para fazer a absorção, a passagem da luz do interior do trato
para a corrente sanguínea, para que isso esteja disponível para as células, e aquilo que não foi absorvido vai ser finalmente excretado, né, em forma de fezes, tá? Isso aqui é a organização básica e a função geral. Nos últimos anos, novas descobertas têm sido feitas sobre a função do sistema digestório, que não é só essa básica. Isso aqui é a função que eu chamo de clássica, o que todo mundo já conhece há muito tempo. Mas agora, por exemplo, nós conhecemos que o sistema digestório, ele produz na sua parede uma série de hormônios, né? São moléculas que são produzidas pelas células da parede do trato, pode ser da parede do estômago, pode ser da parede do intestino delgado ou do intestino grosso. Normalmente o estômago e o intestino delgado são os órgãos que mais fazem isso. Eles produzem hormônios que saem da parede do trato e caem no sangue, né? Uma ação endógena, por isso é uma ação endócrina. Esses hormônios, eles têm o potencial de regular as funções do próprio trato, mas também tem potencial de atingir o sistema nervoso central e regular lá a frequência da alimentação, o tamanho das refeições e tem impacto, portanto, sobre a manutenção do peso corporal. Outros hormônios liberados pelo trato podem ir para o pâncreas e modular a secreção de insulina. Então, o sistema digestório é também hoje considerado um órgão de ação endócrina importante, não só importante no processo digestório em si, mas regulador da saciedade, do tamanho das refeições e do peso corporal, tá? Essas são novidades. Quem sabe eu fale alguma coisa para vocês, se vocês tiverem interesse em saber, tá? Outra coisa que é importante nós sabermos é que o sistema digestório, ele tem um controle muito preciso dos seus processos. O que isso significa, né? Todo o movimento, todas as secreções, todo o processo digestório, ele é altamente regulado dentro do sistema digestório. E essa regulação, ela normalmente é feita por uma inervação especial que o sistema digestório tem. Então, o sistema digestório conta com dois tipos, ou com dois grupos, com dois conjuntos de regulação neural, tá? Um chamado sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo é considerado um sistema anexo que vem ao trato, né? E ele tem as suas duas subdivisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, o sistema digestório recebe do esôfago para baixo, incluindo as glândulas próprias e anexas, inervação do sistema nervoso autonômico, as duas subdivisões, sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, tá? Normalmente, o sistema nervoso parasimpático, principalmente o nervo vago, tá? Que é o 10º par craniano, é um nervo grande que inerva bastante todo o trato do esôfago até quase o meio do intestino grosso, recebe a inervação vagal. Então, o nervo vago é um ramo da subdivisão parasimpática e ele exerce um efeito potente sobre os controles de movimento e os controles secretórios do sistema digestório, tá? Além do sistema nervoso autônomo, que eu chamo desse sistema extra, né, que auxilia aí o controle todo do trato, nós temos um sistema próprio, exclusivo do digestório, que é chamado sistema nervoso entérico, tá? Que a gente denomina, né, pela sigla de SNE, tá? O sistema nervoso entérico, ele é exclusivo do digestório, então só existe sistema nervoso entérico na parede do trato. Ele se localiza anatomicamente do meio do esôfago até o ânus. Então, em toda a parede do trato, do meio do esôfago até o ânus, eu tenho o sistema nervoso entérico. É um conjunto de neurônios que é organizado em camadas de neurônios, tá? Que normalmente se comunicam através dos gânglios.
e eu tenho então os chamados plexos mioentérico e eu tenho o plexo submucoso, tá? Então, plexo mioentérico e plexo submucoso são organizações neurais que compõem o sistema nervoso entérico, que é um conjunto de neurônios exclusivo da inervação que é própria do digestório, só existe ali. Essa inervação é extremamente complexa e o número de neurônios ali no sistema nervoso entérico é tão maior ou tão muito parecido com o número de neurônios que nós temos na nossa medula espinhal, dada a complexidade da organização neural desse sistema. Então, nós temos um sistema nervoso exclusivo para o trato. Quando a gente avalia, eu vou falar um pouquinho melhor disso, da organização anatômica desse sistema nervoso entérico, nós temos dois plexos porque os neurônios são organizados em rede. Essa comunicação entre neurônios, ela ocorre entre os neurônios na forma de sinapse química com neurotransmissores e também ocorre nos plexos, nos gânglios, tá? Então, o nome plexo vem do termo de parecer uma rede e gânglios. Gânglios são reuniões de corpos celulares fora do sistema nervoso central. Então, quando nós falamos no gânglio, nós falamos numa aglomeração onde existem vários corpos celulares que saem daqui para se comunicar ou que recebem outras comunicações. Então, o sistema nervoso entérico é todo formado numa rede de neurônios, por isso o nome plexo, e existem gânglios, né? Que são reuniões de corpos celulares e neurônios fora do sistema nervoso central. Neste caso, na parede do trato, tá? O sistema nervoso autônomo se mescla com esse sistema e também se comunica direto com as células, tá? Então, nessa rede, ainda existe a comunicação que vem do sistema nervoso autônomo, subdivisão simpática e parasimpática, tá? Esse controle do sistema nervoso entérico, ele está localizado em dois pontos principais. Então, está entre camadas de tecido muscular, por isso chama plexo mioentérico. Entre camadas de músculo, lembra que eu falei para vocês que o músculo liso é parte do movimento, e eu vou explicar isso para vocês. E o plexo submucoso, porque fica abaixo da mucosa, que é a camada mais interna do trato, tá? Então, a inervação do sistema digestório, incluindo glândulas próprias e anexas, depende desse conjunto de neurônios. Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, se ele perder o autônomo, ele consegue manter sozinho as funções do trato, tá? Então, dada a importância dele, o sistema consegue manter as suas funções básicas somente com o sistema nervoso entérico. Esses dois sistemas são considerados involuntários, então, normalmente eles trabalham regulando todo o movimento e todas as secreções do trato e não precisam para isso do processo consciente. Então, não é você que determina a motilidade, não é você que controla a velocidade, esse é um processo controlado inconscientemente, porque os blocos da construção desse processo ou estão na própria parede do trato, que é o entérico, ou estão na medula espinhal ou no máximo no tronco encefálico. Todas essas sedes são inferiores da consciência, é por isso que quando eles trabalham, você não modula conscientemente esse processo, a gente fala que são processos involuntários, inconscientes, certo? Existem etapas, algumas etapas que são modificadas pelo processo consciente? Sim, existe. Por exemplo, etapas da mastigação na cavidade oral, etapas da deglutição, quando o alimento sai da boca para começar a iniciar a percorrer o trato, né? São etapas que são controladas por processos que podem ser voluntários, porque o nível de controle está no córtex motor, neurônios conscientes que vão regular esse processo. É por isso que você define a mastigação, você pode interferir com a força e com a velocidade e a hora da deglutição. E existe também a etapa da defecação, que o controle de alguns esfíncteres de saída,
por exemplo, o esfíncter anal externo, ele é regulado voluntariamente. É o indivíduo que regula conscientemente por um processo neural que vem lá dos níveis superiores, descende a medula espinhal e vai chegar por via sacral lá no reto e no ânus e vai ajudar a controlar esse processo, certo? Então, existem algumas etapas de controles de esfíncter e de controle de mastigação e de deglutição que são conscientes. Quer dizer, não é autônomo e entérico sozinho. Envolve neurônios motores conscientes, por isso que a gente participa deste processo. Mas as etapas gerais, básicas, e que podem acontecer independente do processo central, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma medular, né, que ficou tetraplégico, ele consegue manter as funções do sistema digestório dele como? Basicamente, sistema nervoso entérico e autônomo. E se eu não tiver autônomo, o entérico vai dar conta, né? Dada a complexidade da rede neural, que é organizada especificamente para cuidar das funções do trato digestório, certo? Então, com isso, nós temos os primeiros elementos que compõem a visão geral, que eu chamo assim, de sistema nervoso, de sistema digestório, desculpa. Nós vamos passar em sistema digestório pelas etapas básicas da função. Então, nós vamos aprender primeiro todos os movimentos, que nome eles têm, como que eles são regulados e para que eles servem. É um processo que eu chamo de estudo da motilidade do trato. Na segunda etapa, nós vamos passar por um processo de secreções. Vamos aprender todas as secreções de glândulas próprias e anexas, o que elas têm de mais importante, como elas são reguladas e para que elas servem. Aí nós vamos passar pelo processo de digestão, como é que é a quebra disso e de absorção, para a gente finalizar com excreção. Então, esse é o nosso desafio aqui em sistema digestório, certo? Então, até a próxima. Espero que semana que vem eu já consiga entrar em motilidade. E organizem o seu caderninho, que tem muita coisa para vocês agora pegar o livro e descobrir aí detalhes dessa organização, tá? Um beijo, bom domingo para vocês, para a família de vocês. Se cuidem e até a próxima. Desculpem aí pelos barulhos, mas enfim, eu tô em casa, tenho filhos, cachorros e pessoas, então às vezes surgem alguns imprevistos, tá? Mas acho que deu para vocês pegar a visão geral e conforme vocês vão tendo alguma dificuldade, vocês podem ir me mandando perguntas que eu vou respondendo.